Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá a todos, queremos primeiro de tudo pedir aqui uma desculpa pelos problemas altamente técnicos, mas é assim, quem faz ao vivo tem alguns problemas de vez em quando e eu acabei gerando um problema aqui, mas graças a essas duas pessoas especiais aí que estão nos aguardando, que é a Sônia Paula e o nosso querido Glauco Gonçalves, o nosso convidado especial, a energia deu tudo certo, eu consegui chegar aqui a tempo de testar aqui numa outro ramo da internet para poder funcionar e deu tudo certo agora, para a gente continuar o nosso estudo. Bem-vindo, Glauco. Eu quem agradeço mais essa oportunidade de novamente refletirmos juntos sobre esse ensinamento belíssimo dessa obra Paulo Estevam. Que Jesus possa inspirar todos nós. Contamos com a inspiração de vocês aí com eles, né? Sônia Paula, olá. Você está sem som. E boa noite para você. Tá muda, não estou te ouvir. Não. Tá, então, para a gente não atrasar enquanto ela volta, eu já vou fazer a nossa oraçãozinha de abertura, tá, Glauco? Pode ser? Tá, por favor. Então, vamos lá. Só para a gente estar assim bem relaxadinho, conectado e agradecendo a esses mesmos mentores, esses nossos amigos espirituais, a quem tanto pedimos que nos inspirem, principalmente nesse momento de estudo. Queremos pedir também que inspirem e que também iluminem, né, a mente das pessoas que estão nos assistindo, para que eles também possam ter da melhor forma, né, a melhor compreensão possível do que vai ser estudado e analisado aqui. Agradecemos a presença de todos e agradecemos também, não só dos encarnados como os desencarnados, mas agradecemos também aos nossos mentores, ao Cristo, o nosso grande irmão e mestre, e principalmente ao responsável por esse estudo maravilhoso, por essas experiências que temos levado na nossa jornada, que é o nosso Paulo de Tarso. Então, neste momento, pedimos que esteja conosco e que possamos nós estar contigo, Mestre Jesus, estar com todos os trabalhadores da falange, né, do nosso querido Paulo de Tarso. Que assim seja. Muito bem, Soninha já está aqui, vamos ver se a Sônia consegue. Soninha, fala. Vocês agora conseguem me ouvir? Ouvindo bem. Muito bem, nada como sair e voltar a entrar. É a técnica de informática que eu sou, que é a minha formação. Então, um abraço imenso para vocês, um excelente programa, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, conforme estejam à hora de escutar, e vamos ter um excelente programa, se Deus quiser.
Sim, muito bem. Olha, agradecemos a vocês que estão conosco, que sempre nos acompanham. Hoje tem uma pessoa que acho que se acompanhou, foi só uma vez a gente, né, ao vivo, né? O Marcondes Moreira, de Paulista, Pernambuco. Boa tarde para você também. Para a Sônia Marcondes, boa noite. A Soninha está em Portugal, lá no friozinho, né, Sônia? Seja bem-vindo, tá? E, bom, vamos para a gente não ter mais perda de tempo, porque a gente tem bastante coisa aqui para a gente aproveitar do nosso Glauco. Não temos hoje perguntas, tá, Glauco? Então, o que a gente vai fazer é já ir direto já para a leitura. Eu vou dar um resumo, bem resumo mesmo, porque nós estamos no momento, ainda estamos no momento de análise do João Marcos, que é aquele que, exatamente como nós, né? Aquela pessoa cheia ainda de medos, já tem a transformação, a vontade da transformação, mas ainda tem as dúvidas, os medos, os anseios, ainda não conseguiu compreender o verdadeiro poder, né, que essa egrégora, que esse Cristo maravilhoso e todos aqueles que por eles trabalham acabam alcançando, porque diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas quando a gente confia, com certeza as coisas vêm mesmo, né? O caminho o caminho que a gente traça para seguir, a gente vai seguir e eles vão nos amparar nesse processo. E é isso que Paulo de Tarso, junto com Barnabé, vão explicar para João Marcos. Estão explicando, né, nesse momento para João Marcos. O livro que nós estamos lendo, para quem não sabe, é esse, Paulo Estevão, né, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, tá? E nós estamos no meu livro, que é a edição 2014 da FEP, Federação Espírita Portuguesa, a edição de 2014, nós estamos na página 309, e o parágrafo o rapaz pareceu mais angustiado. O rapaz pareceu mais angustiado. A Soninha, tua página é? É a mesma, só que a edição, apesar de ser da mesma editora, que é a Federação Espírita Portuguesa, é de 2013. Tá. Glauco? O meu é a 43ª edição da Federação Espírita Brasileira e a página 433. Muito bem. Então, e quem estiver assistindo por outros canais, Kindle ou outras edições dos livros também, por isso que eu sempre falo como começa o parágrafo, tá? O rapaz pareceu mais angustiado. Vocês vão, se estiver vendo através do computador, dê um Ctrl F ou Command F, e vocês escrevem essa frase. O rapaz pareceu mais angustiado, que daí vai dar exatamente na página que vocês estão, tá bom? Lembrando que este programa é um programa gravado, tá? Agora nós estamos ao vivo, dia 6 de dezembro, que dia bonito, né? Aqui no Brasil são 16 horas e 23 minutos, e em Portugal, Soninha? Agora, neste preciso momento, são 19 horas e 23 minutos. Temos 3 horas de fuso horário. Então, o programa é ao vivo, mas nós gravamos esse programa, então quem não quiser se identificar, não, é só não identificar, tá tudo certo. E a gente sempre pede que Deus, pelo menos o seu curtir, o seu joinha, porque daí quando a gente faz isso, a internet vai divulgar para mais pessoas, um conteúdo que vocês consideraram, obviamente, válidos, né? E também para os que estiverem assistindo as gravações, porque ele vai ficar gravado hoje para que outras pessoas possam assistir no futuro. A gente tem pessoas que estão maratonando, aí voltam, revêem uma parte, ficou em dúvida alguma coisa, faz a pergunta, manda para a gente a pergunta, então a gente está maratonando também. Então, para quem estiver assistindo gravado, nas gravações, pode também fazer perguntas ou fazer comentários através do telefone que passa aqui embaixo na faixa azul, que o Tavares vai fazer com que essas perguntas ou comentários cheguem até nós e nós vamos esclarecer para vocês. As perguntas que nós não responderemos serão as perguntas, não responderemos ainda, mas vai ficar aqui guardadinha a sua pergunta. São as perguntas do tema que a gente ainda não leu, ok? Só para não confundir quem está acompanhando toda a ordem do livro, porque a gente está fazendo exatamente a ordem. Posso começar a leitura? Então, vamos lá. O rapaz pareceu mais angustiado. A energia de Paulo era desconcertante. Mas não seria mais prudente, continuou pálido, demandarmos a Alexandria e organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis? Isso tudo só para relembrar que eles estavam querendo ir além, né, da Panfilha, da cidade, e ir para
a chegar até Antioquia, e o Marcos estava com medo, né? Então ele coloca essa pergunta. Enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com a serenidade que lhe era peculiar, o ex-rabino continuava. Das demasia importância aos obstáculos. Já pensaste nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso ciclo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo das nossas viscerais misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que nos separam da Psídia? Pode falar. É interessante, porque o João Marcos somos nós. Nós, cada vez que temos que transpor algum obstáculo, criamos 50 mil problemas para transpor esse obstáculo. Portanto, ele não é muito diferente de nós. A única diferença entre ele e o Saulo, ou atualmente Paulo, né, porque ele já mudou o nome, é exatamente a idade e a maturidade espiritual, que cada um de nós tem em graus diferentes. O que é um obstáculo para mim pode não ser um obstáculo para o Glauco, pode não ser um obstáculo para o Eurídice ou vice-versa. Vai depender das vidas que tivemos até agora e das experiências que tivemos, inclusive, nesta própria vida. E isso é que vai criar, portanto, a nossa capacidade de ultrapassar os obstáculos, que é exatamente como nós encaramos as coisas na vida. E, na realidade, o que o nosso Paulo de Tarso está a fazer é relembrar que o nosso amado Mestre Jesus, nosso governador espiritual, o nosso irmão maior, pôs uma grande dificuldade. Pensemos, ele era um espírito puro. Já estava desmaterializado em termos de perispírito. Ele tem mas é muito quintessenciado. E ele teve que ir a fazer com que o seu perispírito fosse voltar a ser mais materializado para conseguir corporificar-se aqui na Terra. Então, isso é um trabalho árduo. E demorou tempo, não foi de um dia para o outro. Portanto, imaginem o que é nós estarmos leves e de repente passarmos a ser mais pesados. Não que ele fosse pesado em termos espirituais, mas em termos de matéria até. Então ele teve que fazer uma diferenciação. Então é muito bom que a gente reflita sobre isto. A base que eu estou a dar desta informação é do próprio Chico, tá? Não é minha, é de Emmanuel. Mas eu só queria transpor isso porque às vezes há entendimentos diferentes, como é que Jesus chegou aqui. Eu estou a utilizar a base de Kardec e do Chico, tá? Mas é muito bom que a gente reflita sobre isto e pense assim, ok, mas ele já é um espírito puro, está mais à frente do que nós. Sim, mas nós já temos capacidade para fazer aquilo que ele veio nos exemplificar. Ele não veio exemplificar o que ele é, porque se ele mostrasse a sua plenitude de espírito puro, nós não conseguiríamos comportar, nem entenderíamos. Então ele disse, isto que eu fiz e que vos estou a exemplificar, vós tendes capacidade de fazer isto, desde que tenhais a fé de um grão de mostarda. E a gente pensa que é preciso uma grande coisa, não, só é preciso a nossa força de vontade, o que nós queremos fazer. E essa é que é a grande dificuldade, é que nós somos muitas das vezes acomodados. E é o que o João Marcos está a demonstrar aqui, né? Vai criando, porque significa que vai ter que sair da sua zona de conforto. E muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E não é fácil tomar uma decisão de sair da nossa zona de conforto. Relembrando que a Renata disse há pouco tempo, João Marcos está numa idade ainda muito novo. E ele vai fazer a sua missão mais à frente, ele vai ultrapassar a sua zona de conforto mais à frente. É no tempo dele, às vezes não é no tempo em que a gente se encontra agora, às vezes precisa mais um pouquinho de tempo, mas ele vai ultrapassar. Sim, Glauco. A gente vê a envergadura de Saulo, né? De profundo conhecedor da religião judaica, aquela rigidez toda que era peculiar, né? A intolerância, o orgulho. E ele mostra lá no início, né, que o conhecimento religioso não é sinônimo de espiritualidade. Então a gente vê ele muito intelectualizado, cheio de rituais, cheio das tradições, mas a espiritualidade ainda é um pouco distante. E a gente também vai entender que a partir do perdão de Estevão começa aquela virada ali de Saulo e passa para a sua transformação, né? Então ele, desde o ordenamento, né, a ordem que ele dá de apedrejar Estevão,
aquele diálogo ali nos momentos derradeiros, até encontrar Jesus, ele vai vivendo aqueles conflitos internos, mas depois não tem dúvida. Então, de lá para cá, ele passa de uma maneira responsável, ele vai se preparar primeiro os caminhos lá no deserto, vai fazer aquele letramento necessário, né, dos ensinamentos de Jesus, por meio aí das anotações de Levi, e ele começa, então, a perseverar na sua jornada. E a gente vê aqui a conquista dessa espiritualidade, somada com o que ele tinha de bom também, porque a determinação, toda aquela articulação que ele tinha, né, o domínio ali, a vontade e a perseverança, a gente vê aqui nesse planejamento, né, nas questões de viagem. E aí a gente percebe que as viagens não tinham assim, um planejamento rigoroso, ó, vamos fazer isso com provisão daqui, ali, não. É quase Ele intuitivo, né? era e ele demonstra ali, sobretudo, a fé. A fé que ele depositara ali, não só em Deus, né, no Senhor da vida, porque ele já conhecia Deus único, né, da religião judaica, mas, sobretudo, em Jesus. Então, a vida de Saulo é uma grande lição, não apenas do ponto de vista intelectual, mas, sobretudo, espiritual para todos nós. Das demasiada importância aos obstáculos. Desculpa. Enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com a serenidade que ele. Já falei aqui, né? Já li essa parte? Bom, vamos lá. Enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com a serenidade que lhe era peculiar, o ex-rabino continuava. Vamos lá. Das demasiada importância aos obstáculos. Já li. O jovem calou-se. Vamos lá. O jovem calou-se, evidentemente contrariado. A argumentação era forte demais a seus olhos e não lhe ensejava qualquer nova objeção. À noite, Barnabé, visivelmente preocupado, aproximou-se do companheiro, expondo-lhe as intenções do sobrinho, que era João Marcos. O rapaz resolvera regressar a Jerusalém de qualquer modo. Paulo ouviu calmamente as explicações, como quem não podia opor qualquer embargo à decisão. Não poderíamos acompanhá-lo, pelo menos até algum ponto mais próximo do destino? Perguntou o ex-levita de Chipre, como tio solícito. Destino? Perguntou Paulo admirado. Mas já temos o nosso. Desde o primeiro entendimento, planejamos a excursão a Antioquia. Não posso impedir que faças companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado. Caso resolvas regressar, seguirei sozinho. Julgo que as empresas de Jesus têm seu momento justo de atuação. É preciso aproveitá-lo. Se deixarmos a visita à Apsídia para o mês próximo, talvez seja tarde. É interessante, né? Porque o tio está preocupado com o sobrinho, o que é natural. É uma preocupação natural de alguém que cuida, né, de um familiar. E nós temos muito estas questões. Muitas vezes aparece na nossa vida situações em que a gente tem que assistir aos nossos familiares. Mas a questão é, foi o sobrinho que decidiu fazer um roteiro diferente. Ou seja, ele está a dizer, eu não quero ir com vocês, é decisão dele, é livre-arbítrio, e está tudo certo. E o tio, em vez de dizer, assume então essa tua responsabilidade de voltar sozinho, diz-lhe que não, com ele. Então, ele quer que o Paulo de Tarso também altere a sua jornada. E ele diz, não, estás no teu direito de ir com o teu sobrinho, mas a minha missão é com Cristo e vou seguir Cristo em mim, parece duro. Mas isso também é colocado muitas vezes nas nossas vidas. Quem trabalha como palestrante na doutrina espírita ou assume uma responsabilidade na casa espírita, também é colocado perante estas situações, que chama-se os imprevistos. Há um livro que eu gosto muito, que é do André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, chama-se Desobsessão, e fala sobre os trabalhos. Uma das páginas fala sobre os imprevistos. Nomeadamente, muitas vezes é-nos colocado em preciso para a gente não cumprir as nossas tarefas dentro da casa espírita. Entre elas, um familiar que bate à porta, uma situação que acontece, eu sentir-me mal disposta, etc. Então, internet que não funciona. Exato, como aconteceu hoje, etc. Então, o que é que acontece? Nós precisamos de insistir, persistir.
para sair do comodismo e para além disto. Agora, não quer dizer, se uma pessoa estiver numa situação de aflição, que eu não assista a essa pessoa, não cuide dessa pessoa. Vou dar um exemplo. O próprio Cristo, num sábado, assistiu a pessoas e ele foi colocado em causa exatamente porque fez isso quando era proibido ao sábado fazer isso. Ele não deixou de assistir porque aquela pessoa precisava de cuidado. Então tem que haver um equilíbrio. A questão é nós encontrarmos equilíbrio. Todos nós temos direito às nossas decisões, mas não podemos esperar que os outros sigam as nossas decisões. Seja no sentido do Paulo de ir para Antioquia, que ele está a aceitar que eles não vão, seja o facto do outro ter decidido voltar para Jerusalém, não quer dizer que eu tenha que voltar com ele. Nós temos que assumir a responsabilidade das decisões que tomamos, ok? Glauco, como eu vi que tens ligado. Esse episódio, assim como os outros, nesse livro é muito rico e a gente, cada parágrafo, a gente pode ficar uma semana debatendo sobre ele, né? A gente vê que esse episódio, né, nesse ponto da história onde o Emmanuel narra para a gente, se a gente for olhar com os olhos um pouco mais terrenos, um pouco mais deixando aflorar a nossa limitação, a gente vai falar, né, sobre essa deserção de João Marcos, né? E aqui a gente encontra um princípio da doutrina espírita que é o livre-arbítrio, né? E o Saulo, ele respeita isso ali, né? Por quê? Porque ao saber da intenção de continuar a viagem até a Psídia, né? Que era um percurso difícil e perigoso, João Marcos decide voltar para Jerusalém, não decide ir. Então ele vê que aquela jornada seria cheia de dificuldades, né? Passariam certamente fome, frio, correr risco aí de deparar com ladrões, com doenças, certo abandono. Mas tem lições espirituais para a gente aprender, porque Paulo, né, e Barnabé mostram que o sofrimento nessas bases com Cristo não é um castigo, é uma lapidação espiritual que a gente tem ali, né, essas missões que nós vamos cumprindo enquanto nós vamos trabalhando em nome do Cristo ali. Mas a gente percebe que João Marcos é ainda muito jovem e ainda preso àquelas tradições judaicas, mostra, né, que ele desagrada com os gentios e com as dificuldades da viagem ali. Ele não está satisfeito ali naquela situação, né? Então ele ali naquele momento ele representa aquele tradicionalismo, né, de quem e temendo ali essa viagem ali para junto os gentios, né, as gentes dos confins aí que Paulo foi buscar para cumprir a sua missão, né? Seja representando ali um espírito ainda vacilante que teme determinadas provações. Paulo, né, o Saulo ali, ele tenta, ali já é Paulo, né, ele tenta encorajá-lo, né, mas não impede, ele respeita aquele livre-arbítrio. E de alguma forma, a gente vê o João Marcos aqui até um pouco envergonhado, mas determinado a seguir a sua escolha, que é retornar, né, ir para Jerusalém. Né, e Paulo ali respeita a escolha dele, mostrando que ninguém é forçado a trilhar um caminho A ou B, cada um tem as suas escolhas, assim como o próprio Jesus disse com Paulo, ainda Saulo, né, nas postes de Damasco, olha, vai e lá será disso o que te convém fazer, ou seja, o livre-arbítrio, eu vou te falar, te dar um sinal do que você deveria fazer, mas a escolha é sua ali, né? Então, esse conflito ali, né, essa postura de João Marcos, ele revela, de alguma forma, esse conflito entre a tradição, né, judaica ali, e uma abertura ao novo, essa vida nova que Jesus nos convida a seguir, e Saulo, imbuído na fé, vai cumprir sua missão de qualquer forma, com muita perseverança, ele vai cumprir ali, acreditando ali no amparo da espiritualidade, e mostrando para a gente que a missão não é o resultado externo, mas, sobretudo, aquela transformação onde a gente vai ter que superar, né, com coragem as dificuldades, vai ter que renunciar a muitos caprichos e vai ter que fazer, né, passar com muita fé todas as provas necessárias que nós vamos trilhar aí quando a gente se propõe a nossa reforma íntima, né? Então,
a doutrina nos mostra que o espírito ele progride, sobretudo pelo esforço próprio. Então a gente precisa, né, por mais que a gente tenha um amparo espiritual, ajuda às vezes de irmãos que estão encarnados junto conosco aqui, mas a gente tem que ter o nosso esforço. E aí o livre-arbítrio é soberano, né? Mas também, como diz Emmanuel, nada é tão seu quanto o resultado das suas escolhas. Então eu acho que a única coisa que nos pertence com 100% de propriedade, esse é meu e ninguém me tira, é o resultado das nossas escolhas ali. Esse ninguém tira, porque a gente, Joana de Anjos fala, né? A gente costuma colher com 2 mãos aquilo que a gente planta com uma. Então a gente vai ver esse papel da prova ali na evolução, como mostra, né, na questão 132 do Livro dos Espíritos, né, a necessidade das provas para o progresso. E Saulo, por acaso eu estava lendo o verso aqui da capa, né, no final aqui essa descrição fala que Paulo e Estevão, né, a obra, vai fazer a gente compreender como o amor apaga a multidão de pecado. E a gente vai ver no final da obra isso ali, a história de Saulo, que depois é batizado como Paulo, né, da história de amor, ele vai apagar aquela multidão de pecado, né, deixa de perseguidor, de cristão, assassino, vai levar um amor ali e vai quitar os débitos dele. É a única forma que a gente tem, de fato, de saudar os nossos compromissos, mesmo de uma forma como Jesus nos ensina, nos orienta, por amor. Né? Se a gente busca felicidade, a gente sabe que a felicidade tem um único preço. A felicidade tem um preço para a gente. E esse preço é o amor ali. Então, Paulo vai viver essa prova, né, de maneira superior, não reclama, não se vitimiza, não transfere culpa, não se desencoraja e vai seguir, né, sabendo que toda a prova é um instrumento escolhido aí para acelerar a nossa ascensão. Mas nós vamos ver depois que mesmo assim, né, o que às vezes muitos, a gente parar essa leitura aqui com a nossa limitação, vai condenar o João Marcos, a gente vai ver que ele vai ser o autor do primeiro evangelho, né? Existe assim quem fala, mas o primeiro evangelho são as anotações de Levi. De fato, as anotações de Levi são os registros primeiros, né? Os primeiros registros com relação, que se tem notícia com relação aos ensinamentos de Jesus. A gente vê isso aí, todo mundo querendo cópia das anotações de Levi, etc. Mas a forma estruturada do evangelho, como a gente conhece hoje ali, a gente deve a João Marcos, que a partir não só principalmente da oitiva de Simão Pedro, a gente vai ver mais adiante, mas também desse aprendizado aí com Paulo, com Saulo, que ele vê aí ao longo desse tempo que eles ficaram juntos aí. Ô, Glauco, eu queria, só antes de falar, que não sei se vai acabar mudando de assunto, uma coisa que quando você faz essa analogia, a Sônia também fez essa analogia entre os acontecimentos da época, né, de Saulo, com os acontecimentos de hoje também. A gente vê que eles tinham um objetivo, né? Eles não tinham todo o itinerário traçado, mas tinham um objetivo, sabia que queriam ir até a Antioquia. O que acontecia em todo esse processo do caminho, onde iam fazer, para onde ir, isso tudo foi vindo de uma forma intuitiva para eles também, né? Mas o que a gente percebe aqui é exatamente fazendo essa analogia do nosso dia a dia, somos nós temos que saber onde queremos chegar, né? Tu não falou assim, não, eu quero chegar aos mundos divinos, quero ser um Cristo também. Tá, mas vamos traça um caminho mais próximo, né? Então, que você consegue visualizar de uma forma mais próxima. E assim, você traça objetivo, traça objetivo. E nesse objetivo, claro que não quer dizer que você vai ao léu deixar as coisas acontecerem. Eu sou uma pessoa que tento me programar um pouquinho mais, já fui menos programadora, eu tento me programar hoje em dia um pouquinho mais. Mas eu não vou me preocupar se alguma coisa me desviar no caminho, né? Ainda mais a gente, como espírita, que a gente acredita na coisa da intuição, a gente segue isso, né? Mas sempre de olho no objetivo final. Se você tem o seu objetivo, que eu quero ser uma pessoa que entende um pouco mais sobre como me transformar, acho que esse é o principal tema, né? Acho que do cristianismo pelo menos os espíritas, né? Que é a
o melhoramento moral, né? O seu tem outro termo, Autoconhecimento. Não é autoconhecimento, mas você precisa se autoconhecer para se melhorar, né? Então, ou seja, o teu aprimoramento moral, isso, o teu aprimoramento moral. E para isso você tem, obviamente, autoconhecimento. E o resto, né? As outras pessoas, as outras situações, cada um com seu cada um. Primeiro você tem que cuidar de você. Então, se você tem isso como seu objetivo, o que eu preciso fazer nesse caminho? E deixa a sua intuição seguir, porque às vezes aparece alguém na sua jornada, para mim apareceu a Soninha, que vai me dar olha, então vamos por aqui, né? E depois as coisas se encaixam, confia. Eu sempre dou exemplo desse programa. Eu comecei com a ideia do programa sozinho, sentei junto com a Sônia, pronto, vamos ler, Sônia, que livros a gente pode ler? Vamos ler o livro tal. E aí, o que aconteceu? A gente sabia o que a gente queria. Eu tenho certeza que a espiritualidade trouxe as pessoas certas. Trouxe você, trouxe a Renata, trouxe a Kátia, trouxe a Manu, né? Que para poder compor esse grupo que vai continuar esse estudo. Vocês apareceram. E apareceram mesmo. Foi um indicando o outro, que foi uma beleza e a gente contou isso. Por quê? Mas eu sabia o que eu queria. E eu confiei na intuição. Né? Então, quando eu confiei na intuição e sabia o que eu queria, e eu queria de coração, as coisas aconteceram. A espiritualidade, Deus, o universo, ou Jesus, o que qualquer religião possa chamar, mas trouxeram para mim, porque o meu objetivo era puro e verdadeiro. Né? E aí o que eu sinto que acontecia aqui, que a gente vai até ver depois na sequência o comentário que eles fazem, mas que a gente viu que aconteceu. Paulo, ele sabia onde ele queria chegar. Né? Então, tinha empecilhos no caminho? Tem. Eu posso resolver esse empecilho? Posso. Quando a gente viu no momento atrás que Paulo comentava, porque o João Marcos ficou assim, vou ter que eu ficar cozinhando? Né? Ele falou, então, peraí, eu cozinho junto com você. Então, ele também tentou resolver os problemas ali, mas ele não se desviou do objetivo final dele. Né? E a gente vai ver na continuação. Pode falar, Sonia, que daí continua a leitura depois. Eu ia dizer que a Sónia Almeida, nos seus 15 anos, recebeu os 4 evangelhos por parte do seu professor de religião e moral, porque eu até essa altura, apesar de ser de uma família católica, eu não tinha lido os evangelhos. E o senhor padre Ernesto, que era meu professor de religião e moral, achou que eu era tão contestadora daquilo que ele falava, achou por bem oferecer-me os 4 evangelhos, a quem eu sou muito grata. E a primeira evangelho que eu li foi o de João Marcos. E foi com o que eu me identifiquei mais, porque eu era jovem. Então faz sentido. João Marcos era uma visão diferente. Lógico que eu depois, com a idade, fui apreciando os outros. Mas aquele estava lá o essencial que eu necessitava para aquele momento em que eu me encontrava na adolescência. Então, eu estou muito grata ao João Marcos, já agora, quando estamos a falar dele, porque ele fez esse trabalho. E como nós dizemos, é tudo no seu tempo. Às vezes não é agora. E também talvez não fosse essa a missão dele. Talvez a missão dele fosse outra. E como tu bem disseste e muito bem, o Paulo de Tarso não vai fazer o trabalho sozinho. Onde ele vai se deslocar, ele vai deixar as igrejas fundadas e alguém fica a geri-las. Então, é para a gente pensar sobre. Posso continuar? Vai falar, Glauco? Posso. Ouvindo você falar, a gente há também espaço para ampliar a nossa percepção, né, espiritual, conforme a doutrina nos fala, né, nos orienta que o chamado divino, ele sempre nos alcançará, sempre. Né? Saulo teve o privilégio de ser chamado por Jesus, né, às portas de Damasco, mas Jesus também nos chama a todo momento. Né? Então, como que Jesus está nos chamando hoje? Jesus chamou a ser precursora nesse programa, e daí pode ter inspirado outros e vai passando para outra. Às vezes uma pessoa, a gente fala um ponto aqui, isso desencadeia um movimento libertador nas pessoas que ouvem. A gente vê, como o próprio Bezerra fala, né, falando sobre o Evangelho no Lar, que se a gente tiver um momento semanal de Evangelho no Lar por 1 minuto, né, falando semanalmente, a gente vai plantar uma sementinha, isso vai virar algo transformador nas criaturas depois. Não tem como ser diferente. É por isso, nos diálogos, né, que entre Saulo e Estevão, o Saulo perdeu todos, porque Estevão
Ele poderia até não ser melhor orador que Saulo, mas ele estava ali diante das verdades em contexto do Cristo ali. Então, Deus nos chama a todo momento, né? Nos chama por meio de pessoas, nos chama por meio de situações, nos chama por meio das provas, né? E a gente reconhece isso quando nós somos convocados ao bem. E a gente é convocado ao bem em todas as situações nossas, ali. Todas as situações que a gente vê. E lembrando que a própria obra nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para a gente mudar, como você colocou, na necessidade do aprimoramento espiritual. O próprio Gamaliel, mestre de Saulo, ele mostra isso ali. Que já idoso, ele começa a ler os evangelhos, né, na verdade as anotações de Levi, começa a compreender a mensagem de Jesus no fim da vida ali. E ainda assim encontra espaço para renovação espiritual ali. Ele poderia falar, eu, na cidade, o prestígio que eu tenho, eu vou aventurar uma pessoa, um pescador, um membro da região de Nazaré, sem prestígio, sem nada, não faz sentido, né? E aí a gente vê, né, quando Jesus fala, né, a gente falou de entrar na cidade, né, o entrar na cidade, né, um símbolo, né, dessa convivência humana, porque é por meio desse campo de trabalho espiritual de entrar na cidade, né, do convivência com as pessoas, com os outros, que a gente vai entender que a transformação a gente vai buscar por meio aí do relacionamento com as pessoas na vida prática diante dos desafios reais, né? A evolução não se dará por meio do isolamento. Nós somos seres de relação, nós vamos ter que relacionar isso que Paulo está buscando nas viagens, levar isso às outras pessoas, né? Então, isolar nunca será a condição para a gente evoluir, né? Então, entra na cidade ali, porque a transformação, ela não vai se processar no deserto. O deserto é o momento para refletir, mas a transformação é na convivência mesmo, ali. E a gente convida todo mundo à reflexão, né? Por que a gente aprender, né? Com quais pessoas nós estamos aprendendo ultimamente, né? A convivência está me desafiando, né? A gente precisa perguntar, diante das dificuldades, o que Deus quer que a gente aprenda com aquilo? E vai ser diante das dificuldades que nós vamos conseguir também fazer com que as virtudes nasçam em nós. Ali. Barnabé refletiu alguns minutos, retrucando convictamente. Tua observação é incontestável. Não posso quebrar os compromissos. Além do mais, João está homem e poderá voltar só. Tenho dinheiro indispensável a esse fim em virtude dos cuidados maternos. O dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Só terminar essa frase que a Sônia quer falar. A conversação terminou, enquanto Barnabé voltou a aconselhar o sobrinho altamente impressionado. Quer falar, Sônia? Sônia? Muito importante que o Paulo de Tarso, colocando a decisão do lado do Barnabé, respeitando o livre-arbítrio, não condenando, não contestando, fez com que o próprio Barnabé chegasse à conclusão que o sobrinho já era crescido, tinha meios para regressar, o caminho não seria difícil exatamente porque ele tinha esses meios e como tal ele podia regressar sozinho e ele Barnabé, cumprir aquilo que se tinha proposto originalmente. E às vezes é preciso que a gente consiga perceber que não é preciso discutir, contrariar, debater, não. Às vezes basta simplesmente a gente respeitar o livre-arbítrio do outro, falando aquilo que nós achamos que é certo de uma forma respeitosa, que foi exatamente o que o Paulo de Tarso fez aí. E é uma boa maneira da gente aprender. Outra coisa que ele fala aqui, essa frase que a Euridice leu, o dinheiro que não é bem aproveitado, então ele está a dizer aqui, esse dinheiro que o João Marcos, aqui tem uma coisa por trás, vai usar para regressar a Jerusalém, poderia ser aproveitado para a viagem que eles vão para Pisídia. Não é? Porque ele está a dizer, talvez este dinheiro não fosse tão bem aproveitado assim, talvez ele devesse ir connosco e ele percebesse que aí era bem aproveitado. Mas na realidade está a ser aproveitado de acordo com o desejo e o livre-arbítrio de João Marcos, e ele tem esse direito. E a gente tem que pensar sobre isto. É que muitas vezes é-nos dado os bens e nós aproveitamos os bens de acordo com o nosso livre-arbítrio. E às vezes não tomamos as melhores decisões, mas as decisões são
passíveis de ser tomadas e a nossa vida é tentativa e erro, não é? Então, se agora não fazemos, a seguir vamos fazer, porque nós vamos ser sempre convocados. O Glauco falava isso. Nós estamos sempre a ser convocados. E tudo aquilo que foi conversado agora, que ainda vai ser conversado, depois a Eurídice vai ler, de parte do Paulo com o João Marcos, vai ficar registado no espírito de João Marcos e um dia vai fortificar. No momento certo, aquilo que ele falou vai fortificar, ao ponto de João Marcos conseguir fazer aquilo que era o teu objetivo de encarnação, não é? E para mim um dos maiores trabalhos que ele fez foi exatamente ter deixado o Evangelho. A mim foi muito útil na minha adolescência, o Evangelho de Marcos. Vai falar, Glauco, posso ler? Pode seguir. Daí a 2 dias, antes de tomar a barca que o levaria à Foz do Cestro, o filho de Maria Marcos despedia-se do ex-doutor de Jerusalém com um sorriso contrafeito. Paulo abraçou sem alegria e falou em tom de serena advertência. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Sim, disse o jovem envergonhado, procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem e cumprirás o teu dever assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto. Lembra-se sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi o fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos lados, será útil não venhamos nunca descansar. Por hoje a gente vai parar aqui. Lê outra frase também, que ela tem sequência, faz sentido ler. O sobrinho de Barnabé partiu, sinceramente tocado por essas palavras que o seguiriam de futuro com um apelo constante. Então, como vai parar por aqui hoje, aquilo que o nosso Glauco falava, ficou a semente. Essas advertências são para dizer, João Marcos, não te entregues ao comodismo. Mesmo que não venhas comigo, lembra-te destes exemplos dos nossos antepassados e continua a trabalhar sempre para não cair sem tentação. E isto é um recado para todos nós. Que mesmo que a gente não queira fazer um caminho A ou B ou C, temos esse livre-arbítrio, que nós façamos sempre o melhor ao nosso alcance para não ficarmos na ociosidade e que aproveitemos a encarnação. Que, não é fácil nós termos a possibilidade de encarnar. Há muita gente do outro lado da vida a querer ter a oportunidade de encarnar e não está conseguindo porque ainda não chegou o momento deles. Há muito mais do outro lado da vida para encarnar do que encarnados. E nós muitas vezes desperdiçamos oportunidades exatamente por causa do comodismo. Então, que nós tenhamos estas palavras do nosso querido Paulo, para João Marcos, também para nós. Glauco? Tem um caso que o irmão X traz em uma das suas obras, né, por meio da psicografia cristalina de Chico Xavier. Eu não vou me recordar agora qual delas, mas se a memória não me trai, o título é Belarmino Bicas. E ali a gente vê que aquele irmão, ainda no plano espiritual, né, diante do seu histórico devedor, ele envia uma carta para a espiritualidade superior e fala, né, que gostaria de retornar acometido com doenças, gostaria de retornar em expiações dolorosas para resgatar todos os seus débitos, né, aquele mal, reparar o mal que ele havia feito em reencarnações anteriores. E a espiritualidade, né, sabedora ali da situação, né, colocando em prova, né, na mesa ali, a gente diante de mais um ensinamento valioso de Jesus, né, quando ele falou misericórdia quero, sacrifício não, diz para ele que, olha, não precisa passar por todas as situações ali. Você pode regressar ao plano físico e
por meio do doar um tempo no trabalho mediúnico para que possa fazer o bem para outros companheiros encarnados e também desencarnados. Né? E assim ele reencarna, né? Ele trabalha né, num centro espírita, mas ele começa ainda na limitação espiritual, ainda que na imperfeição, né, que ele ainda carrega, ele começa a questionar a si mesmo, nem relógio, trabalho de graça, etc. Tal, e ele para ali. E conta, irmão X, que certa feita uma mãe leva uma jovem, né, filha, para esse centro para buscar um trabalho, um auxílio, e quando chega ele não está lá, né, para fazer o trabalho mediúnico, a espiritualidade vai ver ele estar em casa, né, ali de pijama, lendo jornal, naquela ociosidade, né, e certamente em reencarnações futuras eles voltariam numa situação talvez expiatória e tal. Isso mostra, né, o poder, né, do trabalho e também o risco da ociosidade, que a gente às vezes mistura isso, e não dá conta de lidar nem com o trabalho, nem com esse lado ocioso nosso ali. E mostra, assim, se a gente vê os grandes missionários, eles doaram de si o tempo ao longo da sua trajetória e alguns nem descansaram. Como é o caso, a gente vê aí Chico, a gente vê Madre Teresa de Calcutá, grandes missionários que aqui passaram, que fizeram muito pelo coletivo ali. E vemos outros casos também que muitas vezes eles adquirem uma certa fortuna material e vão viver ali para desfrutar aquelas questões materiais ali. E aí que mora o grande risco da gente se contrair em novos débitos, né, ainda maiores, e riscos aí de atrasar nossas questões evolutivas, porque esse apego a essas questões materiais às vezes nos estaciona ali. Então a gente vê, né, nesse trecho, Saulo, né, o Paulo recomendando ao João, olha, ok, você não vai seguir com a gente, mas não se esqueça de trabalhar para Jesus, não se esqueça de ter Jesus no coração, para que você não caia em erros, em outros equívocos ao longo da sua trajetória espiritual, né? E ele vai seguir o conselho depois, né? Vai para a casa do caminho, a gente vai ver isso mais adiante do livro aí. Isso. Eu coloquei aqui, a Sônia também fez a pesquisa, está aqui, ó. Belarmino Bicas aparece um texto chamado Cartas e Crônicas, capítulo 16, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, sob o pseudônimo espiritual de Irmão X. Vale a pena ler sobre esse pedaço, essa parte. Bom, gente, olha, a gente chegou ao final. Eu peço até desculpa a vocês, hoje foi um pouco mais curto, mas a gente precisa respeitar o horário também, além da Web Rádio Estação da Luz e dos outros programas, também do nosso convidado Glauco, que esteve aqui há horas para poder trazer para a gente, né, essa contribuição maravilhosa que ele trouxe. Muito obrigado, Glauco. Eu quem agradeço aqui, Jesus continua inspirando o trabalho. Jesus continua, o trabalho e o trabalhador, né? E obrigada, você é um grande trabalhador também da série. Você faz outros programas também, né? De outros evangelhos que você participa também, né, Glauco? Eu brinquei mais cedo com a minha querida sogra e falei assim, eu estou pagando dívidas, estou tendo a oportunidade de pagar a conta. Então, a gente tem que ter cuidado para não endividar mais, né? Porque Emmanuel fala com muita propriedade, né? Infelizmente, a maioria de nós sai mais endividado do que chegou aqui na Terra. Então, a gente tem que tomar cuidado e aproveitar as oportunidades. Mas eu vi uma palestra hoje do como é que chama aquele psicólogo? Rossandro Klimgen, e ele em um momento ele cita que a gente tem que aproveitar mesmo essas pessoas que estão especiais, que estão do nosso lado, porque elas que nos ajudam a sermos mais pacientes, mais tolerantes e mais cheios de amor. Eu costumo dizer isso também, né? Nos ajuda a exercitar amor, humildade e tolerância. Então essas pessoas são maravilhosas ao nosso lado. E as sogras também. Eu estou aqui na casa da minha sogra e hoje ela fez anteontem 94 anos, estão lá na sala a comemorar 94 anos dela.
Vieram todo mundo para cá, porque a internet não pegou, carregou, veio todo mundo para cá. Falei, se quiser que eu participe depois, vem comigo. Porque eu sei onde está a minha Antioquia. E você, Sônia, também. Obrigada por estar conosco, viu? Obrigada eu, mas como vocês viram, ela teve a situação de não estar a conseguir apanhar a internet onde estava e deslocou-se para a casa dela e a família dela respeitou e veio toda em peso com ela para que ela pudesse fazer parte da comemoração. Então é possível sim que as pessoas se respeitem e consigam cumprir as duas coisas, as da terra e as espirituais. Então, que nós possamos cada vez mais abraçar o trabalho com o Cristo e usar estes grandes exemplos para as nossas vidas. João Marcos, Estevão, Abigail, todos os que fazem parte deste livro, mesmo aqueles que têm um coração assim mais endurecido, conforme vimos lá no início, não é? Quem mata o pai de Gisiel e da Abigail e que prende, não é, o Gisiel. Todos eles são ensinamentos para nós, porque um dia todos eles, sem exceção, mesmo com o coração mais endurecido, vão se tornar espíritos puros. Isso é a nossa grande certeza e também é uma grande esperança e uma grande coragem. Um resto de um bom fim de semana para vocês e muito obrigada. Isso, aí vou deixar uma mensagem também que eu aprendi, me despertei também nessa live do Rossandro. Que a gente, diante de todas essas dificuldades que a gente observou aqui no livro, de o exemplo que Paulo traz para a gente a gente tem problema, todo mundo tem, cheio de problema, que delícia. O que a gente tem que fazer nesse momento? Lamentar? Não, né? Então vamos ver o exemplo de Paulo, quando Cristo apareceu para ele, olha que Paulo, naquele momento ele já tinha, por causa dele e também por ordem dele, mandado matar um monte de cristão, ele tinha mandado apedrejar o futuro cunhado, né, por orgulho, e um monte de coisa ele fez. Naquele momento ele podia ter falado, quando ele caiu lá do quadrúpede, que pode ser um cavalo, um camelo, né, um dromedário, não vamos discutir isso agora, mas quando ele caiu do quadrúpede, Cristo falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo podia ter falado, mas por que você não se apresentou melhor para mim? Por que você não disse que você era o Cristo quando você veio aqui, não deixou a coisa clara, você deixou tudo assim, como é que você queria que eu adivinhasse que o Messias que eu esperava era exatamente aquele cara que veio pobre, que entrou montado num cavalo dentro da cidade, que andava com pobres, com pessoas, com gentios, com pessoas que para eles, né, eram impuros. Como é que eu imaginar que esse era o Messias? Paulo podia ter dito isso, né? Não. O que ele respondeu? O que deveríamos responder nós: Senhor, que queres que eu faça? Né? Quando Cristo se identificou, ele fala, quem sois vós, Senhor? E ele fala, eu sou Jesus. E ele fala, Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para ele, né? O que ele quer que eu faça? Porque aí vai somar com o que eu quero naquele momento, porque Deus respeita o nosso momento de evolução, e ele vai nos auxiliar quando a gente se entrega, ele vai nos auxiliar a seguir a nossa jornada. Então, eu só posso desejar a cada um de vocês, hoje é o nosso primeiro programa de dezembro, e o Glauco abriu ele para a gente, eu só posso desejar para vocês, assim, com muito carinho mesmo, um dezembro cheio de esperança no teu lar, cheio de saúde para toda a sua família e que acompanhe, porque a gente vem aí um programa especial aqui do Paulo e Nós, que eu nem imaginava que fosse conseguir fazer isso, e vamos conseguir fazer, vamos juntar todo mundo aqui nessa telinha, vamos para poder falar sobre tudo aquilo que a gente, toda essa reflexão de Paulo de Tarso nesse dezembro de 2026. Então, 2025, não estou em 26 ainda, 2025. Então, aguardem, coloquem na agenda de vocês, dia 20, já vou começar a anunciar, teremos aqui na nossa tela Sônia Paula, Eurídice, abrindo as portas para o nosso Glauco Gonçalves, a Renata Gonçalves, esposa do Glauco, a nossa Manuela Ricciardi e a nossa Kátia Bueloni. Vamos estar todos aqui, além de vocês, é claro. Então, para vocês que assistem gravado e que, de repente, já viram essa mensagem,
Entrem e assistam conosco ao vivo, vai ser uma delícia, vai ser um... Eu só precisaria assim, de um cafezinho, um pãozinho de queijo para poder me sentir mais próxima ainda dessa linda família. Vai ser um encontro maravilhoso, que eu achei... Pessoalmente, quem sabe a gente consegue ainda nessa encarnação. Se não, do lado de lá a gente vai conseguir. Mas dia 20 de dezembro, nosso programa especial de Paulo e nós de Natal, para vocês, todo mundo nessa telinha aqui, para poder abraçar o coração de cada um de vocês. Muito obrigada, Glauco, muito obrigada, Sônia, muito obrigada a todos vocês que estão conosco assistindo ao vivo, incluindo aqui o Marcondes, a Abreu Regina, que ela coloca assim, concordo com tudo que vocês disseram, obrigada. Que bom, concorde com a gente, ajude-nos a fazermos a vontade de Cristo aqui na Terra, né? Com todo amor, humildade, vamos fazer o nosso trabalho. E agradecemos também ao Web Rádio Estação da Luz, que nos dá essa oportunidade de estar com vocês e de estarmos estudando, porque essa turminha aqui, ó, não aparece do nada aqui na tela, eles se preparam para poder trazer para a gente os ensinamentos. Você viu, ó, o Glauco vem com livros, já traz, além do que ele já carrega de cabedal intelectual e moral, né? Muito obrigada, Glauco. Então, essa turminha sempre se prepara para vocês, então a gente fica muito graciado também com a presença de vocês aqui e pedimos que, humildemente, não por nós, mas pelo planeta. A gente está passando por um momento de transformação. Vamos fazer a nossa parte também nesse período em que a Terra está tentando evoluir, né? Vamos divulgar o que tem que ser divulgado. Coisas boas, bons estudos, que falem sobre uma melhor moral, sobre o melhor como ser o melhor de mim mesmo, que é o que a gente está aprendendo com Paulo de Tarso. Para isso, eu digo para vocês o seguinte, terça-feira que vem estaremos aqui novamente no programa. Estaremos eu e a Soninha, não estou com cartaz aqui agora, mas eu e a Soninha vamos fazer aqui a continuação da leitura e vamos se preparando para o dia 20, que vai estar essa malta toda aqui na tela. Temos também, na terça-feira, falando ainda sobre Paulo de Tarso, nós temos aqui as epístolas, nós acabamos os Coríntios, nós vamos fazer aqui também, a partir da semana que vem, como vieram muitas perguntas, ainda temos recebido muitas perguntas sobre o cristianismo primitivo e sobre Paulo, nós vamos fazer aqui reprise, tá? Mas eu estou acompanhando vocês lá ao vivo, mas nós vamos reprisar esses programas, são 3 programas que falam sobre o cristianismo primitivo e depois 2 programas que falam sobre Paulo. Então, vamos acompanhar, vamos relembrar, eu vou estar com vocês lá também, só que não vamos estar, o programa não vai ser apresentado um novo programa, vamos pegar o programa que ela já foi passado, que está incrível, que está perfeito, para a gente poder participar ali. E podem fazer as perguntas ali na hora que a gente vai estar lá, e não ali, eu estou acompanhando junto com vocês assistindo, tá bom? Então, terça-feira que vem, 19 horas, horário Portugal, e 16 horas, horário Brasil. O programa também de Paulo de Tarso nos sábados é 19 horas, horário Portugal, e 16 horas, horário Brasil. A Regina está perguntando no dia 20 que horas vai ser. Sempre esse horário, viu, Regina? 16 horas no Brasil, horário de Brasília, ok? Horário de Brasília, 16 horas. E em Portugal, 19 horas. Então, sigam sempre a referência do horário de Brasília, independente do país que você está, ok? Faça a sua conversão do horário. A gente viu que a gente tem pessoas de outros países que nos acompanham também, então só façam essa conversão dos horários para vocês. Vou anunciar também aqui o nosso amigo, que participa conosco também aqui, e que é o Sandro Pinheiro, participa como audiente, e aqui a gente também, ele tem esse programa que é o Estudo de Fonte Viva, que é o Evangelho por Emmanuel. O tema será Pelos Frutos, hoje, daqui a pouco, às 18h05, horário do Brasil, e 21h05, horário de Portugal. Sônia, fiz a conta certa? E junto com a Joelma. Sim, é 21h05. Tá. Isso, yes! E ele amanhã vai estar com o Tavares, o nosso chefe aqui, o nosso super Tavares, que leva a nossa gratidão eterna, fazendo também o Evangelho por Emmanuel e o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, 18h05, horário de Brasília,
e vai ser às 21h05, horário de Portugal, tá bom? A gente sempre cita horário Brasília e Portugal, porque aqui estão os brasileiros e portugueses aqui na telinha, né, Saninha? Mas Acho que ela travou, né? Ela travou. Então vamos fazer a nossa prece final. Eu não consigo pôr, portanto, o cartaz, mas não faz mal, nem consigo terminar o programa, mas nós vamos fazer a nossa prece final. Queres fazer tu, Glauco? A Posso prece fazer? final, Vamos fazer, vamos por fazer. favor. Vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade das reflexões em torno dessa obra, Paulo Estevam, que possamos, Senhor, amealhar recursos para a nossa jornada evolutiva. Pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos fortaleça a seguir o propósito de seguir-lhe os ensinamentos, que as boas novas possam, Senhor, iluminar os nossos corações. Pedimos, Senhor, pelos irmãos aflitos, tanto nesse plano quanto no plano espiritual. Fortaleça a disposição para seguir os teus ensinamentos, fortaleça a disposição para continuar na obra da disseminação do Evangelho. Abençoa, Senhor, a cada coração que a vida nos coloca para que possamos cumprir a nossa missão. Muito obrigado, que assim seja. Regina, minha querida, espero que estejas bem no Brasil. A Regina que está a falar é uma Regina que frequenta aqui o IRIPS em Portugal, mas ela está de viagem no Brasil, porque ela também é brasileira, é uma das nossas companheiras. A ti eu envio um grande abraço, minha querida amiga, e até breve. Quando tu regressares, estaremos aqui à tua espera. Obrigada, Glauco. Nós não vamos conseguir cessar o programa, porque a Eurídice é quem consegue cessar, mas podem sair, porque nós também vamos sair, está bem? Um abraço e até breve. Muita paz para todos. Obrigado. É melhor a gente sair, isso. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.